Geralmente, as pessoas preferem estar em comunidade, estar em associação. Geralmente, as pessoas gostam de ser aceitas, né, por um determinado grupo. Então, a Uhum. tendência é você ter convivência com pessoas que pensam iguais, com pessoas que compartilham das mesmas ideias. Aí, quando você se depara com situações em que você muitas vezes discorda, existe a possibilidade, dependendo do nível de discordância que você tem, do tipo de pensamento diferente que você tem sobre um determinado tema, as pessoas podem e muitas vezes começam a afastar você do grupo. Então, algumas pessoas aceitam algumas situações para, digamos, se considerar do grupo, enquanto que aqueles que não fazem questão, né, e gostam de expor suas ideias e suas opiniões e são fiéis, né, às suas ideias e às suas opiniões, muitas vezes podem sim ser consideradas pessoas que podem ser pessoas não gratas, né? Não são bem aceitas nesse grupo e, portanto, muitas vezes são afastadas mesmo. Entendi. Nesse caso, né, professor, existe pessoas, o professor está falando da parte do ambiente, né, quando a pessoa está inserida dentro do ambiente e ela começa, vamos dizer assim, expor uma outra realidade, ela acaba sendo excluída desse ambiente, certo? E aí, por ela ser excluída desse ambiente, ela se torna uma pessoa diferente que acaba incomodando, né? E aí, por esse fato, ela meio que sai injustamente daquele ambiente, né? Ou às vezes, né, dependendo da opinião, ela até vai para outro ambiente que se torne mais favorável para ela, né? Sim, William, o ser humano, nos últimos. A história do ser humano na Terra, do Homo sapiens e tal, já são alguns milhares de anos, né? Algumas, talvez centenas de milhares de anos, a história do ser humano na Terra. Acredita-se que por volta de 10 mil anos atrás, o homem tenha começado a viver ou tentado viver em comunidades. As primeiras comunidades, as primeiras relações sociais começaram a ser formadas, formando comunidades. E a partir daí, muito do desenvolvimento humano aconteceu, sabe? Com estabelecer parcerias, né? Então, é muito comum que a maioria das pessoas se sintam muito mais seguras, se sintam parte quando estão em comunidade. E a tendência, como eu disse, é que você comece a compartilhar ideias e pensamentos e comportamentos. Só que algumas pessoas, em determinado momento, podem começar a enxergar que certas situações não servem para ela. Então elas começam a diferenciar do pensamento comum, da ideia comum, entende? E aí o que acontece é que as pessoas ficam com medo, né? As pessoas começam a olhar com medo, como é que pode ser assim diferente? Poxa, parece que não gosta da... Aí começa a ter outros questionamentos. Será que não gosta? Não quer compartilhar? A pessoa está se achando, algumas pessoas usam alguns termos, né? A pessoa se acha que é melhor e acha que... Né? E aí começam, como eu falei, a se afastar. Isso por quê? Porque causa medo, desconfiança por parte daqueles, né, que querem continuar fazendo exatamente a mesma coisa porque estariam dentro da suposta zona de conforto. Imagina, você está protegido. Se todos vocês pensam igual e estão dentro de uma comunidade, né, a gente se sente protegido. Por isso que há 10 mil anos atrás, a partir de 10 mil anos atrás, quando a princípio a história conta, né, algumas histórias contam que foram encontrados as primeiras provas de que nós vivíamos em sociedade, né, que o ser humano começou a disparar no ponto de vista cognitivo, começou a evoluir no ponto de vista cognitivo e ter mais dominação sobre a Terra, né, sobre outros animais e tal, porque aprendeu a viver em sociedade e comunidade. Isso quer dizer que quando tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que começa a se afastar desse padrão, né, evolutivo, vamos dizer assim, você começa a achar que essa pessoa pode não querer pertencer ou que não deve pertencer a essa sociedade, a essa comunidade comum, né? Esse pessoal de senso comum. Entendi, professor. Mas quando a gente pensa na questão da comunidade, né, e vê uma pessoa, por exemplo, assim, se destacando,
né? Não será o problema da comunidade em si de não aceitar a pessoa que está se destacando como se fosse uma inveja, isso? Porque na cabeça da gente, a gente também tem esse sentimento, às vezes, né, professor, de inveja, e aí é meio que junta a maioria contra a minoria e acaba excluindo a minoria, né? Do Exatamente. grupo, William, né? eu tenho umas histórias bem interessantes. Uma delas aconteceu e acontece ainda nas faculdades. Quando você encontra alguém, tá? Vamos levar agora para o ponto de vista da neurociências, né? Quando você encontra alguém que é organizado, que tem uma autodisciplina muito, né, muito eficiente, quando a pessoa consegue render muito bem naquilo que faz, tipo, se é um estudante, aquele cara que estuda, aquele cara que é um aluno ativo, que pergunta, depois que ele sabe estudar, que ele tem técnica, que ele chega na hora da prova, das avaliações, ele se dá super bem, e ele é considerado um aluno muito bom. Agora você leva isso para a questão laboral, né, para as corporações, aquele profissional que é um cara que se dedica, aquele cara que é caprichoso, aquele cara que realmente compra a briga e que procura desenvolver muito bem no aspecto profissional, no aspecto pessoal, essas pessoas, William, elas são diferentes da maioria. E não é grande coisa, você vê, eu estou falando basicamente de organização e autodisciplina. Só isso já é suficiente para afastar. Como eu estava dizendo, um exemplo na faculdade que eu tive, uma aluna extremamente capaz, muito boa, estudiosa, tal. O que aconteceu? Nota lá em cima, né? Uma capacidade de compreensão e aprendizado acima da média. O que aconteceu foi que os alunos pediram para ela estudar menos. Pediram para ela não perguntar tanto. Pediram para ela não estudar tanto e não tirar nota tão boa. Porque estava com Porque inveja dela. estava destoando da galera, entendeu? Então, aí a menina veio, chegou para mim e comentou, professor, eu tô um pouco triste, mas chorando, a menina falou comigo, olha como é que a pressão social é grande, hein? Para algumas pessoas. Então ela chegou e falou, professor, eu não sei o que eu faço, porque eu gosto de estudar, eu gosto de me dedicar, porque eu gosto da questão das notas, né? De tirar nota boa, eu gosto disso. Só que eu estou sendo pressionada pela turma, olha só, a não ser do jeito que eu sou. Tu acredita? A Nossa. galera pede para diminuir o nível. Para o aluno, esse que é diferente, diminuir o nível porque eles acreditam que eu posso acreditar que esse deveria ser um nível de cobrança mais alto, já que ela consegue entender o que eu estou falando. Ou seja, o diferente assusta. É isso que a gente está falando agora. Pois é, né, professor? Isso até uma forma de bullying, né? Estou falando agora É, especificamente dentro da escola, né? E é uma forma, vamos dizer assim, prejudicial, né? Porque a pessoa acaba ficando limitada, né? Por ela gostar, que nem o professor falou agora, dando o exemplo, né? Gostar de estudar, e aí por ter essa comunidade, vamos dizer assim, dentro da sala de aula, ela é excluída da maioria, né? Do grupo, né? E como é e que a isso, gente faz William, para reverter você... isso, professor? Ah, Como é que a gente faz para reverter essa situação no caso da menina, por exemplo? difícil, William. Os diferentes são encarados de uma forma, como é que eu vou te dizer, assustadora por parte da maioria, tá? Se você lembra que o Steve Jobs, ele fala, tem uma frase no livro, uma frase no, livro, no filme dele, que ele fala, para vocês que são diferentes, que se consideram os foras da curva, para vocês que são... não são compreendidos, né? Mais ou menos assim que ele diz, a nossa empresa é para vocês. A ideia da Apple é essa. Nós queremos você que quer fazer diferente, você que tem uma visão diferente dos demais. Ou seja, algumas empresas querem exatamente essas pessoas que são dedicadas e que são diferentes da maioria. Porque a grande maioria quer ficar como? Na zona de conforto. Lembra, o nosso cérebro aqui, ó, se ele puder criar estratégias para poupar energia, ele vai criar. E uma delas, por exemplo, é fazer com que você seja uma pessoa, eu posso dizer, comparado com a atividade cognitiva que você é capaz de ter, né? Se você estudar direitinho, você tem uma capacidade cognitiva absurda. Mas o cérebro, se você deixar, ele vai querer procrastinar, ele vai querer ficar deitadinho no sofá, ele não vai querer estudar, fazer esforço. Por quê? Porque ele vai fazer de tudo para poupar energia. Essa é a característica do nosso cérebro. Então, a maioria, olha só, de novo, a maioria sucumbe a isso.
E fica procrastinando, não tem vontade de fazer as coisas, não tem organização, não tem autodisciplina, não tem vontade de crescer, se desenvolver, e, portanto, a maioria não será diferente. E é engraçado que essas pessoas muitas vezes continuam fazendo a mesma coisa e querem um resultado diferente. Como que Entendi. você obtém um resultado diferente se você continua fazendo a mesma coisa? Essa é uma frase que a gente escuta muito, né? Tem muito dessa frase aqui nas redes sociais. Então, isso é uma verdade, mas a grande maioria das pessoas querem exatamente poupar energia através desses mecanismos que eu usei, que são mecanismos de defesa. Por isso que ser diferente no sentido de buscar mais, como eu disse, ser organizado, disciplinado, de querer crescer, de querer se desenvolver, né? Essas pessoas afastam, os normais se afastam, porque eles são pontos fora da curva.